Pontual, boa noite. Antes de deixar a Casa Branca, Trump fez hoje um discurso de despedida. Conta para nós o que foi destaque nessa fala dele. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Donald Trump perdeu a última chance de dizer alguma coisa memorável. O único destaque foi o que ele não disse, o nome de Joe Biden. Trump mencionou a posse de uma nova administração, mas como se fosse uma realização dele. A verdade é que ele é o primeiro presidente americano a não transferir o cargo para o sucessor desde Andrew Johnson, em 1869, o qual também foi alvo de impeachment, mas não é páreo para Trump, o único a colecionar 2 impeachments. Historiadores aproveitaram para assinalar que Johnson também perdeu para Trump no quesito pior presidente da história dos Estados Unidos. Mas aí já é bater em cachorro morto. Entre as inverdades habituais, foram mais de 30 mil em 4 anos, Trump disse, usando o plural majestático, construímos a mais grandiosa economia na história do mundo. O jornal da Washington Post teve a pachorra de contar quantas vezes ele contou essa lorota, 493. Faltou qualquer sinal de contrição por ser o único presidente que negou a legitimidade da eleição do sucessor e incitou os seus seguidores a invadir o Congresso para mudar o resultado. Ele condenou a invasão tarde demais, mas ameaçou. O movimento que iniciamos está só começando. Ninguém espera que Trump siga mais uma tradição, a dos ex-presidentes, o silêncio. O julgamento do impeachment no Senado começa semana que vem. Há sinais de que, dessa vez, senadores republicanos tenderiam a condená-lo, para que ele não possa voltar em 2024. Se isso acontecer, Trump estará se despedindo para sempre de Washington e do poder. A Casa Branca mandou centenas de convites para dar adeus a Trump amanhã de manhã, quando ele voa para a Flórida, no jato presidencial, pela última vez. Entre os convidados que se desculparam, o vice de Trump, Mike Pence, que já tinha outro compromisso, a posse de Joe Biden. O novo presidente tem agora uma herança de 4 anos de desacertos de Donald Trump. Vamos ver alguns deles na reportagem de Ismar Madeira. Não se via o país tão dividido desde a Guerra Civil. Um legado que Donald Trump construiu até o último discurso em público. Eu estarei lá com vocês, disse ele, por trás do vidro à prova de balas quando conclamou a marcha ao Congresso. Para seus apoiadores e para ele próprio, Trump é um injustiçado no processo eleitoral. Para a oposição, ele é um perigo para o país. Trump foi o primeiro presidente a sofrer 2 processos de impeachment, ambos aprovados pela Câmara dos Deputados. Um na semana passada por incitar uma violenta insurreição contra o governo dos Estados Unidos. E o outro em dezembro de 2019, por abuso de poder e obstrução ao Congresso. Foi o caso em que pediu ao presidente da Ucrânia para investigar o filho de Joe Biden, então pré-candidato à presidência. Trump foi também o primeiro a governar pelas redes sociais, onde anunciou medidas, fez ameaças e até demitiu integrantes de alto escalão do governo. Acabou banido do Twitter por causa do risco de incitação à violência. Trump disseminou falsas acusações de fraude na eleição. A face mais marcante desse legado é a descrença nas instituições e nos valores democráticos por parte dos seguidores de Donald Trump. Na campanha pela reeleição, ele recebeu mais de 74 milhões de votos e se tornou o segundo candidato à presidência mais votado da história dos Estados Unidos. Ficou atrás apenas de Joe Biden, que teve mais de 81 milhões de votos e promete unificar o país. O professor Todd Belt, diretor do programa de gestão política da Universidade George Washington, diz que ainda é preciso ver o que Trump fará para tentar ficar ativo na política. E sua habilidade para influenciar o Partido Republicano. No rastro de sua derrota eleitoral, os republicanos perderam o controle no Senado. Mas Trump deixa um legado conservador duradouro no judiciário, com suas 3 confirmações para a Suprema Corte. America first. Trump prometeu colocar a América em primeiro lugar. Tomou medidas polêmicas para dificultar a imigração, travou uma guerra comercial com a China, facilitou os primeiros acordos entre Israel e nações árabes em 30 anos.
mas também se reuniu com ditadores. The United States will withdraw. E saiu unilateralmente do acordo nuclear com o Irã e do acordo do clima de Paris. Withdraw. A professora de ciência política da Universidade Columbia, Esther Fuchs, diz que o presidente errou nas relações internacionais, com uma política externa essencialmente isolacionista. Trump falhou em outra promessa: We will make America great again. fazer a América grande de novo. Até o início do ano passado, a economia seguiu a trajetória em que já estava desde o governo de Barack Obama. Crescia sem parar, mas entrou em retração depois da pandemia e a taxa de desemprego chegou a uma das piores da história americana. Foi um completo desastre, avalia a professora Esther. Trump tem o crédito de ter investido na aceleração do desenvolvimento de vacinas, mas não conseguiu implantar um programa eficaz de distribuição, nem um pacote de estímulo econômico como era necessário. Comparou a Covid a uma gripe e disse que ela ia desaparecer como que por milagre. Pegou a doença, mas não mudou de postura e encerrou o mandato deixando o país com o maior número mundial de infectados e de mortos. O professor Belt diz que os legados de presidentes normalmente dão orgulho. Mas quando pensamos neste presidente, pensamos no quanto ele dividiu a nação, menosprezou as instituições democráticas e as normas de comportamento para presidentes.